Aos 16 anos, Miguel perdeu a mãe. Foi um golpe devastador, uma dor que parecia rasgar o próprio tecido da sua existência. Ele se lembrava de cada detalhe daquele dia, da luz fraca entrando pela janela do quarto, do cheiro de ervas medicinais misturado à tristeza que pairava no ar. A vida, que antes era uma sinfonia de risos e brincadeiras com sua mãe, de repente se transformou em um silêncio pesado e opressor. No meio de toda essa escuridão, um momento se destacou, uma memória que se tornaria a bússola de sua vida. No último suspiro, ela segurou a mão dele. A pele dela estava fria, mas o aperto, embora fraco, transmitia uma urgência, um último pedido. Seus olhos, já perdendo o brilho, encontraram os de Miguel, e com a voz pouco mais que um sussurro, ela disse: "Prometa que vai além das montanhas. Prometa que levará cura para os que precisam." Cada palavra se gravou em sua alma, não como um pedido, mas como um destino selado. Naquele momento, em meio à dor mais profunda que já sentira, algo mudou dentro de Miguel. A promessa não era um fardo, era uma chama. Nos dias que se seguiram, o luto era um companheiro constante. As montanhas que cercavam sua pequena vila, que antes era um cenário de beleza e conforto, agora pareciam uma prisão, uma barreira que o separava do mundo e do cumprimento de sua promessa. Ele passava horas, olhando para os picos imponentes, imaginando o que haveria do outro lado. Seriam terras de esperança ou de ainda mais desafios? As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, o mantra que o impulsionava a não se entregar ao desespero. Ele encontrou forças para continuar, não apesar da dor, mas por causa dela. A dor o lembrava do amor que havia perdido e da promessa que precisava honrar. Começou a mergulhar nos livros de sua mãe, antigos tomos de botânica e medicina popular que ela guardava com tanto carinho. Ele aprendeu sobre as propriedades curativas das plantas, sobre como preparar ungüentos e chás que aliviavam desde uma simples febre até dores mais profundas. Cada página virada era uma conversa silenciosa com ela, um passo a mais em sua jornada de preparação. Ele sentia a presença dela em cada receita, em cada descoberta. Os anciãos da vila, que conheciam bem a sabedoria de sua mãe, viram nele a mesma chama. Eles o acolheram, partilhando seus próprios conhecimentos, ensinando-o a ler os sinais da natureza, a entender os ciclos da lua e das estações. Miguel absorvia tudo, sua mente jovem e ágil se tornando um repositório de sabedoria ancestral. Ele não era mais apenas o menino que perdeu a mãe. Estava se tornando o guardião de um legado, o herdeiro de uma missão sagrada. A tristeza ainda estava lá, mas agora ela dividia espaço com um propósito crescente. A decisão de partir não foi fácil. Deixar para trás o lugar onde nasceu, as memórias, os amigos, era como cortar uma parte de si mesmo. Na noite anterior à sua partida, ele foi até o túmulo de sua mãe, sob um céu estrelado. Ele não chorou. Em vez disso, sentiu uma paz profunda. Conversou com ela, não com palavras, mas com o coração. Contou sobre seus medos e suas esperanças. Prometeu novamente que não a decepcionaria. Ao se levantar, ele sentiu uma brisa suave, como se fosse um afago, uma bênção para sua jornada. Na manhã seguinte, com uma mochila contendo apenas o essencial, menos alguns livros, ervas secas, um mapa rudimentar e a coragem forjada na perda, menos Miguel se despediu da vila. Enquanto caminhava em direção às montanhas, ele não olhou para trás. Seus olhos estavam fixos no horizonte, no desconhecido. A jornada seria longa e árdua. Ele sabia, haveria perigos, solidão e momentos de dúvida, mas a imagem de sua mãe e a força de sua promessa o guiavam. Ele não estava apenas fugindo da dor, estava correndo em direção ao seu destino. A subida inicial foi exaustiva. As trilhas eram íngremes e traiçoeiras, e o ar ficava mais rarefeito a cada passo. Por vezes, o peso da mochila e da saudade o fazia querer desistir, mas então ele se lembrava do aperto de mão de sua mãe, da determinação em seus olhos. Ele estava levando mais do que apenas ervas em sua bagagem. Levava a esperança de cura, um legado de amor e compaixão. E essa era uma carga que ele carregaria com orgulho,
Para além de qualquer montanha, cada passo era uma vitória contra o luto, uma afirmação de vida. Ao atingir o primeiro cume, ele parou para descansar, olhou para trás e viu sua vila, pequena e distante. E pela primeira vez, as montanhas não pareciam uma barreira, mas um portal para um novo mundo. Um mundo onde ele poderia cumprir sua promessa e levar cura para aqueles que precisavam. O caminho à frente era incerto, mas Miguel sentiu uma certeza em seu coração. Ele estava exatamente onde deveria estar. A jornada de cura, tanto para os outros quanto para si mesmo, havia apenas começado. Ao descer do outro lado da primeira cordilheira, Miguel encontrou um mundo completamente diferente. As florestas eram mais densas, os rios mais largos, e as aldeias que encontrava eram habitadas por pessoas cujos costumes e línguas ele mal compreendia. O medo inicial da solidão deu lugar a uma curiosidade vibrante. Ele se aproximava com cautela, oferecendo ajuda, não com palavras, mas com ações. Sua primeira oportunidade de usar seus conhecimentos veio em um pequeno povoado assolado por uma febre persistente. As pessoas olhavam para ele com desconfiança. Um forasteiro, tão jovem, afirmando poder ajudar onde os curandeiros locais haviam falhado. Miguel não se intimidou. Com paciência, ele coletou as ervas que conhecia, preparou infusões seguindo as receitas de sua mãe e cuidou dos doentes. Um por um, ele não dormiu por dias, dedicando cada minuto a aliviar o sofrimento alheio. Sua gentileza e sua dedicação começaram a quebrar as barreiras da desconfiança. Aos poucos, as febres começaram a ceder. A primeira criança a se recuperar completamente sorriu para ele, aquele sorriso puro e grato. Foi como o sol nascendo em sua alma. Naquele momento, Miguel entendeu a verdadeira profundidade da promessa de sua mãe. A cura não estava apenas nas ervas, mas no ato de cuidar, na conexão humana, na compaixão. A gratidão nos olhos daquelas pessoas era o bálsamo mais poderoso para a ferida em seu próprio coração. Ele não estava apenas curando os outros, estava se curando também, preenchendo o vazio deixado pela perda com um propósito renovado. Sua fama começou a se espalhar. As pessoas o chamavam de o menino das montanhas, o curandeiro viajante que carregava o conhecimento dos antigos. De aldeia em aldeia, ele era recebido não mais com desconfiança, mas com esperança. Ele aprendeu novas técnicas com os curandeiros locais, trocando sabedoria, enriquecendo seu próprio conhecimento. Percebeu que a cura tinha muitas faces, muitas formas, e que a humildade para aprender era tão importante quanto a habilidade para ensinar. Mas a jornada não era apenas sobre curar os outros. Era também uma jornada interior. Nas longas caminhadas solitárias entre as aldeias, Miguel tinha tempo para refletir. Ele pensava em sua mãe, não mais com a dor aguda da perda, mas com uma doce saudade e uma imensa gratidão. Ele entendia agora que ela não o havia abandonado. Ela lhe dera um mapa, uma missão, uma razão para transformar sua dor em força. Ela o havia libertado. Houve momentos, é claro, em que a solidão pesava. Em noites frias, ao redor de uma pequena fogueira, ele olhava para as estrelas e se perguntava se estava fazendo o suficiente, se estava honrando sua promessa adequadamente. Nesses momentos de dúvida, ele fechava os olhos e se lembrava do aperto de mão dela. A memória era sua âncora, seu norte. Ele não estava sozinho. O amor de sua mãe era a força invisível que o impulsionava para frente, um eco eterno em sua alma. Anos se passaram, o menino de 16 anos se tornou um homem, seu rosto marcado pelo sol e pelo vento, seus olhos carregando a sabedoria de inúmeras experiências. Ele cruzou montanhas e vales, rios e desertos. Ele levou cura não apenas para corpos doentes, mas também para corações partidos, para comunidades divididas. Ele ensinou o que sabia, plantando sementes de conhecimento e compaixão por onde passava, garantindo que o legado de sua mãe florescesse em muitos outros. Um dia, ao olhar para um mapa, ele percebeu o quão longe havia chegado. Ele havia ido muito além das montanhas de sua infância.
E então ele entendeu. A promessa não era sobre uma distância geográfica, sobre cruzar uma barreira física. Era sobre ir além dos limites da própria dor, além do egoísmo do luto, para alcançar o outro. Era sobre transformar a perda em um dom. Miguel continuou sua jornada, não porque se sentia obrigado, mas porque se tornara sua essência. Ser um curandeiro, um portador de esperança, era quem ele era. Ele sabia que sua mãe estaria orgulhosa, não apenas por ele ter cumprido sua promessa, mas por ele ter encontrado seu próprio caminho, seu próprio propósito, e por ter transformado a maior dor de sua vida na maior fonte de sua força. Em cada vida que tocava, em cada sorriso que ajudava a restaurar, ele mantinha a memória dela viva, um farol de amor e cura para o mundo. A jornada dele era a continuação da dela, um ciclo infinito de compaixão que as montanhas não poderiam mais conter. Obrigado por assistir a este capítulo da Jornada de Miguel. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos passos dessa incrível aventura. Até a próxima!